E a tua filhinha adotada, você pegou ela com 3 anos de idade? Que maneiro, hein, cara? Foi isso? Eu digo que... Ela é mãe de alma. Eu sou mãe de alma, né? Mas quem cria eu até rejeito esse título, né? De mãe adotiva. Mãe é mãe, pai é pai. Não, desculpa, é que você fez uma adoção com ela com 3 anos. Adoção tardia, tardia é que eu acho isso um tremendo de um bom exemplo, sabia? Quando as pessoas adotam uma criança. E eu falei muito, eu fui palestrante na Vara da Infância durante muito tempo para falar sobre isso, né? Sobre adoção tardia e interracial. Aí quando me perguntam, ela veio com quantos anos? Você é mãe há quanto tempo? Assim, minha filha quando veio eu tinha 38. Mas quando minha filha nasceu eu tinha 35. Então eu sou mãe desde os 35. Entendi. Caramba, que legal. Quando minha filha veio ao mundo, eu já era mãe dela. Eu sempre fui mãe dela, em todas as vidas. Você fica até emocionada em falar, né? Mas você sabe que esse assunto emociona mesmo, porque o Marcelo Mantovani... Eu vi, eu assisti. Acabou todo mundo chorando aqui, porque ele se abriu bastante aqui, ele contou coisas que nunca nem tinha contado. A entrevista dele é maravilhosa. Eu vi. Para você que está nos vendo agora aí, depois você está aí no nosso canal, você entra lá, Marcelo Antoni, você vai se emocionar e sabe tudo que é jornal. É emocionante. Porque ele pegou o filhinho dele, e o filhinho dele tinha uma doença e tal, e ele falou, meu filho, quando ele olhou o filho, falou, meu filho, e ele conseguiu negativar a paradinha lá do filho dele, o Francisco. O Francisco estudou com meu filho. Gente, na mesma sala de aula. Ele tem a idade da Gabi também, né? É a mesma idade do Luca. E eu não quis fazer fertilização, porque na época a fertilização congelava embrião, colocava 3 na barriga da mulher, né? Além dos hormônios todos, e ficavam com aqueles seres prontos, congelados. Eu falei, não, eu não vou me comprometer com 3 vidas, porque assim, eu tenho irmãs. Lá em casa são 4 irmãs. Podia botar, né, 3 numa, outra das barrigas solidárias, né? Que no Brasil não existe barriga de aluguel ainda. E na época, menos ainda. Tanto é que o Paulo Gustavo foi fazer fora, né, as pessoas vão fora, né? Mas eu não quis fazer a fertilização. Porque eu não quis congelar embrião. Eu quis me comprometer com uma vida. Para se formar uma família hoje, você não precisa ter papai, mamãe, filhinho e fazer neném. No futuro, na verdade, as pessoas acho que nem vão mais transar para ter filho. Acho que vai ser tudo meio que no laboratório, como já é um pouco. Né? Tanto que na FIV, na fertilização in vitro, seleciona, vê se tem algum problema ou outro para poder formar um embrião. Mas nessa época se congelava e eu não aceitava essa ideia de espiritualmente ter vidas congeladas, entende? Então eu quis me comprometer com uma vida e formar a família de uma outra forma. Então eu sou um caso raro porque eu nem tentei uma primeira fertilização, eu não quis. Né? Você já tinha essa coisa na cabeça? Na verdade... Você tinha alguma dificuldade de engravidar? Não, a gente não conseguiria. Mas eu sempre tive uma intuição, e eu sou muito intuitiva, né? De às vezes perceber coisas, de achar, olha, ou então eu penso numa pessoa, fico muito pensando naquela pessoa, alguma coisa acontece com aquela pessoa, ou morre, ou não sei, eu tenho umas coisas estranhas. Tem uma premoniçãozinha, assim. Que é a intuição, né? A intuição. Daí, desde sempre, eu sabia que eu seria mãe adotiva. Que loucura isso, né? E como é que foi o encontro com a sua filha? Como é que foi isso aí? Isso aí merece um segundo podcast. Queremos saber. Não, mas eu digo, como é que foi o encontro? Eu fico curioso para saber como é que é. Tinham várias crianças, você olhou uma... Na verdade, o que aconteceu comigo, né? Porque cada experiência é única, né? Foram 8 meses, é um tempo de uma gravidez, né? Eu fui parar lá em Governador Valadares, porque eu botei na cabeça, eu tinha conhecido uma moça que já era mãe, e eu falei, Ronaldo, vamos, nossa filha vai estar lá. E eu acordava... Você falou assim? Falei. Acordou e falou, vamos, que nossa filha vai estar lá. Mas por que Governador Valadares? Porque a minha filha veio de Minas. Não, mas por que você botou isso na cabeça? Porque eu conhecia essa moça, que tinha filha de lá. Tinha 2 filhas. Que eu cismei de cruzar a cachorra na Ilha do Governador. Ronaldo, vamos pra ilha. Porra, do governador, cruzar a cachorra. Aí eu falei, não, vamos lá, porque eu tô com isso na cabeça, a gente tem que ir pra lá. Aí ele falou, puta, vamos. Ele faz tudo que eu peço, né? Aí ele fomos lá e conheci a moça. Aí eu falei, nós vamos pra lá. Nossa filha tá lá. Eu tenho certeza. Eu acordava de madrugada, eu chorando. Eu acordava emocionada, porque é uma gravidez. A gravidez da alma é uma gravidez. Com certeza. Né? Eu tive leite.
Quando minha filha chegou, eu tive leite. Loucura. Ah, você teve leite? Tive leite. Você amamentou ela? Não, eu até tentei, mas ela não... É ruim? Ela tinha 3 anos. Ela já muito tinha Mas ruim. é mesmo, você teve leite, Tive leite. porque psicologicamente você ficou grávida Não, também. porque a questão hormonal, a coisa cabeça louca, mexe velho. com os hormônios, né? Que coisa, mas é uma coisa... E aí, na época, o meu médico falou, olha, tem mulheres que estimulam, né, mesmo passando por uma gravidez, mas não conseguem. E eu tive. E eu estava fazendo divã na época, eu, Marcelo Vale, Lília Cabral, e aí, quando eu vi, meu peito estava inchado, grande, né? Quando eu vi, saindo leite, eu chorava. Aí eu... Que loucura. E para voltar em cena, chorando aqui na coxinha, aí eu botei um algodão e entrei, eu fiquei muito emocionada, porque aí a prolactina foi lá em cima, né? Na época até provocou um tumorzinho na hipófise, que eu tratei ao longo dos anos, mas foi por uma boa causa. Mas assim, o encontro, Serginho, que você perguntou, é um encontro de almas. É, imagino. Por isso que, quando eu falava às vezes na vara da infância, quando as pessoas estavam... já tinham tentado várias fertilizações e iam para... Porque nós somos da geração da fertilização, de pessoas que lutam para ter filho. Porque as mulheres, durante anos, evitaram filhos. Depois as mulheres Tem passam filho, né, André? anos... Você Tem um filho de 20 anos. Depois da filha Você dela. foi casado com o André, Com o né? André. Depois as mulheres passam anos tentando engravidar, tentando ter filhos, né? Aí depois vem a outra fase que é a menopausa, né? Então nós somos dessa geração que esperou mais tempo para ter. E é um encontro de almas, e são almas que todas vêm divididas em caquinhos, que estão se juntando para formar esse quebra-cabeça, que é a vida da gente. A vida da gente é um quebra-cabeça, né? É feito Eu por acho mal encontros e barato desencontros. essa coisa quando vocês, esse encontro de alma que vocês adotam, que uma criança, eu acho encontro de isso almas. você mesmo de um bom exemplo. Eu estava vendo a Giovana no Galhaço. Eu vou ser mãe dela no filme agora, no filme da Cléo Pires, inclusive. Vou fazer Tu uma vai ser a mãe participação. da Giovana? Vou. E ela estava com uma brigalhada com as filhas de Portugal. E você vê que A questão Defendendo do racismo, defendendo a filha, né? a pessoa fica... Mãe é mãe, né, bicho? A gente vira uma leoa, né? Mas aí quando você encontrou, como é que foi? Eu tive certeza. Mas você olhou, ela estava a lágrima pulava do meu olho. Não caía, não. A lágrima pulava. Ela estava onde? Lá em Governador Valadares. Tinha 3 no aninhos. orfanato. 3 aninhos. Ia fazer 3. Deixa eu ver uma foto, já tem foto dela aí? Ia fazer 3. E aí, eu lembro que tinha uma menina que era lourinha e a freira, a irmã, falou... Aí eu falei, não, a minha filha não é essa. Minha filha é a Gabriela, que é agitada. Que ela falou que era agitada. Quando a gente chegou, ela foi pro colo do Ronaldo, falou papai. Ai, gente. Que coisa, hein? Com 3 aninhos. Chorar, apertou ele e deu chinelada nas outras crianças. Sai, é meu. É meu pai. Gente, que loucura, Que cara. coisa, hein, Olha bicho? isso. Olha isso. Linda, hein? Linda. Vou mostrar, gente, peraí. Estudante de medicina, tá entrando no 3º ano de medicina. Toda orgulhosa, mãe coruja, toda orgulhosa, ó. Linda ela, hein? Maravilhosa. Maria Gabriela. Linda. Estudante de medicina, um ser iluminado. É a luz da minha vida. Ai, a minha filha. E aí as pessoas falavam assim, nossa, a Gabi teve uma sorte. Eu que tive a sorte. Você já veio com ela? Não. Aí a gente deu entrada, já tinha habilitação, né? Porque existe gravidez por acidente. Adoção por acidente não existe, não. A gente tem que dar entrada empapelada, tem que provar que Demora, né? Muito tempo. Exame médico. Outro dia você viu no Fantástico uma loucura que deu, o casal teve um filho e o outro casal teve outro filho. Aí as crianças se trocaram, você viu no Fantástico? Eu vi. E aí as crianças viraram 30 anos. 30 anos. Você foi criado com a família, mas ele era completamente diferente. Aí depois eles se reencontraram no Fantástico. 30 anos, mas sabe, a pessoa fala, puxa, você é minha mãe, meu pai, mas não tem meu vínculo. pai entendeu? Ficou uma situação tão assim, tinha muito um louca. sangue, mas o que prevalecia não era o sangue. E tem né? uma questão também do DNA da alma. Porque assim, eu sou mãe leoa, né? Quando a Gabi entrou na escola e começou a ter aula de ciências, eu falava assim, posso ver o livro? Eu ia olhar lá. Gente, papai, mamãe, filhinha, é só isso? Não tem 2 pais, 2 mães? Não tem fertilização in vitro, barriga solidária, doação de esperma? Jura que é só isso a formação da família? Hoje em dia, as configurações familiares mudaram. Muito. Hoje em dia, o importante é você formar uma família. Não importa se é avó, do vovô, se são 5 avós,
Isso não importa. O que importa é a construção, é a estrutura, é proteção, amor, carinho, afeto. É isso que vai importar. A família estruturada. Mesmo que seja uma família bagunçada. Né? De que briga, que... Claro. Mas, gente, é a estrutura. Aí, não, é que os livros são antigos, os livros são arcaicos. Isso tem que ser mudado. Vocês querem que eu venha aqui? Porque eu fiz isso, né? Quando a Gabi ia chegar, eu avisei, gente, tô grávida, na alma. Vai chegar, aí avisem as crianças que vai chegar integrante novo. Minha família não para de nascer criança, sempre tem. E a do Naldo também, né? E aí avisa como é que vai ser uma prima nova, mas que não saiu do meio da barriga. Ensina tudo isso. E aí, mas eu depois me arrependi, né? Porque eu estava gravando Zorra e fazendo divã. Daí, todo mundo fez um almoço, um jantar num domingo, e eu, Naldo e Gabi. E eu, recém-mãe. O cansaço é o mesmo, amor. Mesmo que não tenha sido da barriga. E eu, assim, eu ficava assim, ó. Aí eu, gente, tô um pouco arrependida de ter marcado tudo isso. Eu dormia, eu caía dura. Tu tinha desejo também quando estava grávida? Aquele Não. desejo Não. que as mulheres têm? Ah, eu quero uma torta agora. O meu desejo era que minha tive. filha viesse perfeita. Eu acordava, eu pedia pro anjo da guarda dela, protegê-la. Era o desejo de que desse certo, mesmo sabendo que o maior desafio não é o desafio de adotar, de adaptar. O maior desafio é criar um ser humano bacana. Esse é o grande desafio da maternidade e da paternidade. E num mundo preconceituoso, né? E num mundo que é um mundo difícil, que te engole, né? Assim, bipolarizado mesmo, de pessoas muito boas e pessoas muito mais. Então, você tem que criar um filho explicando para ele, olha, tem gente muito bacana e tem gente que não é tão bacana assim, mas você não vai crescer sendo uma pessoa desconfiada da maldade, porque tem gente boa. Então, criar filhos hoje em dia, eu acho que é o grande desafio para você criar um ser humano bacana. Porque as pessoas falam, eu quero deixar um mundo bom pro meu filho. Não, eu tenho que deixar um filho bom pro mundo. Exatamente. Né? É isso que a gente tem que deixar. Você está falando aqui, eu estou visualizando o Paulo Gustavo, quando teve os filhinhos dele lá, e eu me lembro que eu encontrei com ele no aeroporto, e ele estava para ter o neném, né? E eu fiquei brincando com ele, tá grávido, aí do aeroporto, aí vem cá, abençoa aqui a minha barriga, eu ficava, na barriga, e ele acabou perdendo os primeiros filhos, não foi? Os Lembra disso? Que teve lembro, e eu encontrei com ele no aeroporto e eu fiquei lá, ele falou assim, vem cá abençoar minha barriga, que eu tô grávido. Não, e deve ser muito, muito difícil também para uma pessoa que vai ter filho de barriga de aluguel lá fora, porque no Brasil existe barriga solidária, né? Lá fora é barriga de aluguel. E você não está perto. Não acompanha, né? Não está no dia a dia, né? Monitorando.